Olá, bom dia. Bom dia. O Sergipe Rural está no ar. Estes são os destaques desta edição. Celeiro Agrícola. Cidade de Itabaiana é referência na produção e comércio de verduras e hortaliças em Sergipe e em demais estados do Nordeste. Qualidade comprovada. Coco verde produzido no platô de Neópolis conquista cada vez mais espaço e tem mercado garantido até no sul do país. Prevenção à praga. O trabalho preventivo de técnicos da Indagro para evitar que a cochonilha da palma entre em Sergipe. E ainda, vamos mostrar o passo a passo do terraceamento, uma técnica utilizada para manter a terra fértil e ainda evitar a erosão do solo. Não saia daí! O Sergipe Rural, o telejornal que traz para você as notícias do campo, está só começando. Localizado no agreste do estado, a 56 quilômetros da capital, o município de Itabaiana é um dos maiores centros agrícolas do estado. Para se ter uma ideia, Marcelo, a produção de frutas e hortaliças abastece os estados de Sergipe e Bahia. Todos os dias saem da cidade centenas de caminhões lotados para distribuir o que é produzido na zona rural do município. Confira os detalhes na reportagem de Patrícia Dantas e Wesley Cruz. O sol quase sumindo no horizonte marca o início da movimentação das estradas de terra batida que cortam as propriedades rurais no perímetro irrigado Porção da Ribeira, em Itabaiana. Aqui são produzidos alface, coentro, cebolinha, couve, rúcula, hortelã e muito mais. Boa parte das hortaliças produzidas aqui segue para Salvador durante a noite para chegar fresquinha e viçosa nos pontos de entrega da capital baiana. Para dar conta dessa demanda diária, caixas e mais caixas de verduras e hortaliças recém-colhidas aguardam nas porteiras das propriedades para o embarque nos caminhões. E esse embarque parece ser orquestrado. Todo mundo sabe bem o que fazer e faz bastante rápido. Não pode perder muito tempo. Dirijo o carro para Salvador, carrego de alface, começo 1h da tarde e arreio 7h30 da noite. Para Salvador, chega lá de madrugada e retorna no outro dia, bem cedo. O mercado baiano foi descoberto por gente como seu Luiz, que é produtor rural. Descobri em 86. Comecei a viajar para lá com a D20, aí depois peguei umas amizades lá com os amigos lá. Depois passei para Mercedinha, depois passei para caminhão, aí começou a barragem. Depois dessa barragem para cá, tudo vem melhorando para todo mundo. Aí eu comecei a ter os caminhões e os caminhões viajam direto para lá. 7 dias na semana, não tem feriado, não tem nada e minhas entregas já é certo. Agora eu produzo 30% e compro 70%. Luiz acredita que se esse mercado não existisse, a economia da região era outra. Muita gente trabalha nessa atividade. Hoje o emprego aqui é demais. Se você andar bem cedo aí, assim, vamos assim, de Aricopa, andando na roça, o que você vê de mulher a homem, a carroça de burro, a caminhão, a Mercedinha, essas estradas, esses carros rodando, você diz, isso é uma grandeza de Deus. Itabaiana é conhecida como uma cidade de gente forte, que desenvolve um jeito próprio de trabalhar. E isso pode ser o motivo dos produtos de Sergipe serem mais procurados em Salvador. A questão da qualidade é o manejo que se dá dentro das roças, digamos assim, dentro dos lotes. Então os produtores têm o cuidado de dar o manejo correto para que seu produto seja bem aceitável em qualquer região. Você chegar em Salvador, tem um coentro de Sergipe, tem uma alface de Sergipe, tem uma cebolinha, tem uma salsa, todo mundo só vai ali. Porque você bota no mercadinho, lá na partilheira, o daqui aguenta 3 dias, o outro aguenta 1 dia. Já passam das 7 da noite e o caminhão recebeu mais caixas com folhagens, trazidas por veículos menores. Quase 1/3 da carga é de alface. Cada caixa comporta entre 30 e 40 pés de hortaliça. E são empilhadas até 10 caixas em caminhões como esse. Não tente fazer a conta, é muito, muito mesmo. E esse é só um dos 5 caminhões que saem diariamente da Ribeira com destino a Salvador. Se não for Salvador, aqui não tem nem como produzir. Aracaju o consumo é bem pequeno. Bem pequeno mesmo. Lá é isso aí, você vê aí. Tem outros aí. Você vai encontrar aí hoje uns 5, mais ou menos. Aí tem aí. Só daqui? Só daqui, é. Só de hortaliça.
Riqueza produzida pelas mãos de homens e mulheres que fazem a qualidade dos produtos do campo ganhar mercado e atravessar fronteiras. Tá aí. E o escoamento de tudo que é produzido no município vai ganhar ainda agilidade e mercado quando a rodovia estadual que está sendo construída entre Itabaiana e Itaporanga da Ajuda estiver pronta. A obra está sendo executada pelo governo do estado com recursos do Proinvest, no valor de 63 milhões de reais. A Rota do Agreste terá 52 quilômetros e também vai passar pelas cidades de Areia Branca e São Cristóvão. E chegou a hora das notícias do tempo. Você que é agricultor ou que mexe com algum tipo de criação animal, fique ligado na previsão meteorológica para os próximos dias em Sergipe. Nuvens carregadas que chegam do oceano podem provocar chuva esparsa no litoral sergipano no sábado e no domingo. Na segunda e na terça, o sol aparece entre nuvens, com possibilidade de chuva passageira no agreste e no litoral. Já no sertão do estado, o sol predomina. Na quarta, quinta e sexta, o tempo fica nublado em todas as regiões do estado. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, as temperaturas durante a semana devem variar entre 22 e 33 graus. No município de Itabi, a temperatura deve chegar aos 31 graus, 33 em Telha e 32 graus em Maruim. A seguir, o trabalho de prevenção de técnicos da Indagro para evitar que a praga da cochonilha da palma chegue em Sergipe. E ainda, coco verde produzido no platô de Neópolis é sucesso até no sul do país. Não saia daí, o Sergipe Rural vai a um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta e desta vez para falar sobre a cochonilha da palma, uma praga resistente que tem causado prejuízo em vários estados do país. Aqui em Sergipe não há registros dessa praga e se depender de técnicos da Indagro, ela vai continuar longe daqui e para isso o órgão tem investido em prevenção e ações educativas. As cochonilhas são insetos que se alimentam da seiva. Além de sugarem as plantas, podem também introduzir vírus ou toxinas. Por causa do controle do governo do estado, através dos técnicos da Indagro, a praga ainda não entrou em território sergipano, mas se aproxima, já está em Alagoas, estado vizinho. Mas é uma outra cochonilha, a de escamas, que tem trazido preocupação ao sertanejo. Ela entrou no Brasil em torno de 1900. Se proliferou pelo Nordeste entre 1966, no Nordeste, e mais precisamente na década de 70, início de 70, ela tomou corpo na região aqui nos estados de Sergipe, Bahia, né, e proliferou para outros estados. Então a cochonilha ela é uma praga cosmopolita, ela praticamente existe em todos os estados onde tem o cultivo dessa cactácea, e ela tem uma característica bem interessante porque ela funciona, ela tem uma carapaça, ela tem essa escama, como a gente chama, onde ela se autoprotege. É um inseto sugador, né, que ele suga a seiva da planta, né, inclusive dando acesso a micro-organismos indesejáveis na planta. E com o tempo a planta vai enfraquecendo e a queda das raquetes, e aí pode chegar até a morrer. A cochonilha pode causar danos a um plantio de palma forrageira, principalmente em comunidades agrícolas, onde a atividade leiteira é extremamente dependente do cultivo de palma como fonte de suplementação alimentar para os rebanhos durante os períodos de seca. Tem a época adequada para se plantar também, até para quebrar ela para plantar. Tem que ser uma época de lua nova, deixar murchar para depois plantar. Não pode plantar ela verde demais não, se plantar ela verde demais ela apodrece. Tem que plantar ela murcha. Depois tem que chegar terra nela toda, carpo e mato, chegando terra nela, cultivando um ano todo, e aliás 2 anos, para ela produzir. É preciso ficar atento aos cuidados com a prevenção nos palmares. A gente recomenda que seja feito um controle mais natural, né? Onde na verdade a gente sabe que o uso intensivo de agrotóxico
além de, às vezes, nem sempre resolver a questão, uma vez que não existe, assim, determinado pelo Ministério da Agricultura, inseticidas específicos para essa praga, né? Além disso, ocorre também que os produtores usam qualquer produto. Isso faz com que se mate também os predadores, que são insetos benéficos e que consomem a própria cochonilha de escama. Então a gente recomenda que seja feito mais o controle biológico, o controle mais natural. Então quais são as alternativas que a gente coloca em termos de recomendações? Primeiro, deve-se não ter acesso, ter circulação de pessoas nesse palmal, para que não prolifere, não aumente a intensidade da praga. Segundo, buscar algumas variedades que já existem no mercado, variedades mais resistentes, né? A questão do espaçamento também. O superadensamento, às vezes, provoca uma proliferação muito grande, muito maior da própria praga. Como também a cultura da palma, aqui na região, ela o produtor não tem como uma cultura como as demais, que precisa adubar, que precisa ter todo um tratamento como as demais culturas. Então, ele planta e deixa de qualquer jeito, deixa lá, né? Isso não é recomendável, ele tem que ter uma adubação, inclusive na própria propriedade você tem um esterco que pode ser utilizado, né? Você tem que fazer a limpeza da palma, você tem alguns tratamentos que você tem que evitar exatamente a intensidade da praga. Pesquisas constataram que sabões e detergentes podem penetrar essa escama, o que pode ajudar no controle e até extinção da doença no palmar. Deve ser diluído em água quente, né, para ele diluir, com 200 gramas de fumo de corda, né, que deve ser colocado em infusão 24 horas antes para ele tirar toda aquela mucilagem da nicotina e depois coar, né? E coloca 200 gramas de sabão com 200 gramas de fumo de corda e 2 colheres de sopa de querosene. Então se mistura, isso é a quantidade para um pulverizador de 20 litros, se mistura e se coloca, né, nas raquetes, na parte mais afetada. Evidentemente que ele tem que fazer 3 pulverizações com espaçamento de pelo menos 20 dias de uma para outra. Apesar do aspecto de perder um pouquinho das propriedades naturais da planta, a palma pode ser oferecida normalmente aos animais sem qualquer dano. E para quem quer ter o controle total do ambiente de produção das palmas, esse agrônomo também da Indagro dá outras dicas de como ter um ambiente equilibrado. Fazer a leitura do solo. O solo está compactado, o solo está encharcado, tem pouca matéria orgânica, os micro-organismos estão trabalhando. Tem sombreamento ou não tem? Tem plantas companheiras ou não tem? E fazer a leitura depois do meio ambiente. A questão da temperatura. Nós temos um período aqui do sertão que chove pouco e as temperaturas são elevadas. Então é natural que a cochonilha ataque mais. Então, nesse período crítico, o técnico, juntamente com o produtor, tem que utilizar as ferramentas da natureza de forma a ter um sombreamento, de forma a ter uma matéria orgânica depositada nesse solo, de forma que nós teremos, com certeza, fazendo esse manejo agroecológico, olhando a planta, olhando o solo e olhando o meio ambiente, você vai ter uma planta muito mais equilibrada e muito mais nutritiva. E agora eu tenho um recado para você que acompanha o nosso programa. Se você tiver uma boa sugestão de reportagem, entre em contato conosco através do WhatsApp do Sergipe Rural. Anote o número 998946691. Participe! E esta semana, vamos exibir a reportagem que foi sugerida pela assistente social Janaína Timóteo, que mora lá no município de Pacatuba, na região sergipana do Baixo São Francisco. Ela entra em contato para falar sobre a qualidade do coco verde produzido no platô de Neópolis, que fica bem pertinho da cidade que ela mora. E nossa equipe foi lá conferir e descobriu que o produto tem conquistado cada vez mais mercado, inclusive no sul do país. Confira! Localizado na região do Baixo São Francisco, o projeto do platô de Neópolis recebe água do Velho Chico e compreende os municípios de Neópolis, Japoatã, Pacatuba e Santana do São Francisco. Um dos principais cultivos daqui é o do coco verde no município de Japoatã. A irrigação por aqui é por microaspersão e o volume de água para a produção impressiona. É média de 250 a 300 litros de água por pé dia. Só nesse período de inverno que a gente não faz a irrigação, mas o resto do ano é 250 a 300 litros. E adubação aérea, através de avião, a foliar,
E a convencional, esterco também, a gente usa muito esterco de postura, principalmente. O maior produtor de coco verde é o Grupo Samã, que explora a área há mais de 20 anos, mesmo antes do projeto do platô. São 600 hectares de terra lotados de coqueiros. Ao todo, são 120 mil pés. A rotina diária nossa é todos os dias, de segunda a sábado, tem colheita de coco. A média de 50 mil frutos por dia. E a nossa produção é em média de 1 milhão de coco mensal. Diariamente, são dezenas de caminhões lotados que saem da propriedade com destino a diversos estados do país, do sul ao sudeste. Os maiores compradores são São Paulo, Rio de Janeiro e Aracaju. Para dar conta de toda essa demanda, a turma aqui trabalha por meta. O trabalho é frenético e bem dividido. Uma turma fica no corte, outra na colheita, e esses aí fazem um carregamento dos caminhões que acontece de segunda a sábado. E isso representa geração de renda para as famílias daqui. Hoje a gente tem 120 funcionários aqui na empresa, todos carteira assinada, com incentivo de 14º salário no final do ano. Se você procurar o nível das pessoas aqui, já está outro. Todo mundo já com estrutura de vida, com suas casas arrumadas, com seu carro, com sua moto. Então melhorou bem o projeto aqui na região nossa, graças a Deus. Por causa do tempo de produção, mais de 20 anos, o coqueiral começa a ser renovado. E entre os coqueiros em produção, há outros que foram plantados o ano passado e que a partir do próximo ano começarão a produzir. O coco verde aqui, que sai do platô, é reconhecido? Tem qualidade? É reconhecido nacionalmente pela qualidade. Antigamente se falava muito de coco verde da Bahia, mas depois do perímetro irrigado aqui no platô de Neópolis, ganhamos o mercado. Então hoje é reconhecido nacionalmente. Falou em coco verde no país, fala aqui em Sergipe, onde tem qualidade, a gente consegue vender bem, principalmente fora do estado. Em instantes, vamos falar sobre a viabilidade do terraceamento para manter a terra fértil e sem riscos de erosão do solo. O Sergipe Rural vai a um rápido intervalo e volta já. E na última reportagem que vamos exibir nesta edição do Sergipe Rural, vamos falar sobre a viabilidade produtiva e financeira da técnica do terraceamento. E você que nos assiste agora, sabe do que se trata? Com certeza, quem é agricultor ou mora na zona rural já deve ter ouvido falar. Mas eu já adianto, ela é bastante utilizada nas propriedades para evitar a erosão do solo, além de reter a água e deixar a terra fértil. Acompanhe. Acredite e coloque em prática. O terraceamento traz muitos benefícios para a sua propriedade, produção, pastagem, animais e principalmente para a sua renda. Você vai precisar dos seguintes materiais e equipamentos: uma trena de 30 metros, piquetes de madeira para cada 15 metros, uma mangueira de pedreiro de 35 metros, um trator de 75 cavalos e um arado de 3 discos. O preparo do terraço será apresentado em 5 passos. Primeiro passo: definição da textura do solo. Para definir a textura do solo é muito simples. Você pega 5 amostras do solo na camada de 0 a 20 centímetros, coloca num balde, mistura a terra, pega um punhado, molha com água sem encharcar, depois mistura e amassa até fazer um cordão de aproximadamente 1 centímetro de espessura. Agora, curve o cordão em formato de ferradura. Caso o cordão de terra se quebre, ao curvá-lo, o solo é arenoso. Mas se o cordão não quebrar, o solo é argiloso. Isso é importante para definir a distância entre os terraços que será apresentada no terceiro passo. Segundo passo: definição da declividade. Pegue um piquete e finque na parte mais alta do terreno. Meça 30 metros no sentido morro abaixo e finque o segundo piquete. Encha a mangueira de pedreiro com água. Vá com uma ponta da mangueira para o piquete de cima e com a outra ponta da mangueira para o piquete de baixo. Meça a distância de onde se encontra a extremidade da água na mangueira até a superfície do solo nos 2 piquetes. Para calcular a declividade é simples. Subtraia o valor encontrado no piquete abaixo, por exemplo, 1,5 metro,
pelo valor encontrado no piquete acima, que é de 0,3 metro. O resultado é, portanto, nesse exemplo, 1,2 metro. Pegue o valor da subtração, 1,2 metro, multiplique por 100 e divida por 30, que é a distância entre os dois piquetes. Pronto! Você achou a declividade deste ponto do terreno, que é de 4%. 4 metros em 100 metros, ou seja, 4%. Se houver mudança na declividade do terreno, repita o procedimento. Terceiro passo: definição da distância entre os terraços. Vamos pegar o valor da declividade do passo anterior, que é de 4%, e veja na tabela. Se o solo for arenoso, o espaçamento entre os terraços será de 21,1 metros. E se o solo for argiloso, será de 24,1 metros. Agora, marque as distâncias entre os terraços no terreno com o uso da trena e dos piquetes. Quarto passo: piqueteamento da curva em nível. Pegue a mangueira de pedreiro já com água e os piquetes. Coloque uma ponta da mangueira no primeiro piquete acima, que já está fincado no terreno, e procure o mesmo nível da mangueira para fincar o segundo piquete a 30 metros ao lado. E assim vai fincando os piquetes até o fim do terreno. Pronto, a primeira curva em nível já está marcada. Agora é só marcar as demais curvas pelo mesmo procedimento no terreno abaixo. Como foram fincados piquetes a cada 30 metros, vamos suavizar a curva, fincando os piquetes intermediários a cada 15 metros, sem que seja necessário o uso da mangueira. Bom, temos as curvas em nível marcadas no terreno. Quinto passo: construindo o terraço com trator e arado. Regule o arado no trator de forma que o terceiro disco corte mais profundamente o solo, uns 30 centímetros pelo menos, e que o primeiro disco corte mais superficialmente, uns 10 centímetros pelo menos. O arado tem que ficar inclinado com a parte de trás mais para baixo em relação à parte da frente. Comece a cortar o terreno jogando a terra da parte de cima para a parte de baixo, até o final da curva em nível. Volte cortando a terra, jogando-a de baixo para cima. Faça isto até a base do terraço ter entre 1,5 metro e 2 metros de largura e a altura no meio do terraço alcançar mais de 70 centímetros. Para isso, é preciso de 6 a 10 passadas de arado. Viu como esta técnica é simples de ser realizada? Agora, o terraço já está pronto. Utilizando esta técnica, você estará protegendo o terreno contra a erosão, resguardando a camada fértil do solo, retendo mais água na terra, melhorando a qualidade do pasto e da produção agrícola e, o mais importante, aumentando a renda e contribuindo com a natureza. No próximo fim de semana, a cidade de Nossa Senhora da Glória estará em festa com a 12ª edição da Cavalgada dos Amigos. A programação começa com a alvorada festiva às 3 da manhã. Depois tem Missa dos Vaqueiros, café da manhã e a tradicional prova de tambor. À 1 da tarde, a cavalgada parte rumo à praça de eventos da cidade e encerra com shows musicais. E o Sergipe Rural de hoje termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@perip.se.gov.br ou através do WhatsApp do programa. Anote o número: 998946691. E a gente agradece a sua companhia. Até o nosso próximo encontro. Tchau.